gente está nesse processo de tentar entender o que Deus tem para esse lugar, para as nossas vidas. E a gente acredita que o verdadeiro culto é quando a gente entrega o nosso coração a Ele, amém? Às vezes a gente fica muito preso a algumas coisas e a gente precisa muitas vezes formatar as nossas vidas. O Hugo tem falado algo aqui que está mexendo muito comigo realmente. Ele tem falado qual é o verdadeiro culto, né? E nessa brincadeirinha dele de falar, está mexendo tanto comigo que eu fico, cara, realmente qual é o verdadeiro culto, né? Será que é esse que a gente aprendeu? Mas também a gente vê que o homem sempre naufragou em meio à tentativa de cultuar a Deus, né? Começa ali na queda do homem. Era uma prestação de culto todos os finais de tarde ali, onde Adão, ele prestava culto a Deus quando Deus descia, e ali ele, no momento de fraqueza, ele se perde. Depois vem Caim e Abel se perdendo também, né? Caim. Então, o verdadeiro culto a gente realmente precisa, eu acho que a gente nunca vai encontrar esse verdadeiro culto, né? Falando como instituição, como reunião de homens, mas a gente pode tentar chegar o mais próximo possível, eu acho. E isso tem mexido muito comigo, porque é a gente tentar entender o que a gente foi chamado, tentar entender o que a gente não precisa mais fazer, porque se a gente entender o que a gente não precisa fazer, vai ficar muito mais fácil. E diante disso eu queria, eu falei até no domingo retrasado, eu vou fazer uma série de pregações sobre as igrejas do Apocalipse. Eu quero começar hoje, amém? É um estudo que eu tenho há algum tempo. Voltei a estudar para, nessa minha perspectiva que eu estou hoje do cenário religioso, cristão, eu tenho tentado entender o que Deus tem para cada um de nós, para a minha vida também. E aí eu acho que essas cartas a essas igrejas, que eram muito relevantes naquela época, eu acho que pode nos ajudar muito e auxiliar, amém? O que eu vou falar aqui é um pouco, sabe, um pouquinho do que eu tenho tentado entender. Depois de sua casa você procure, busque a sua revelação, aquilo que Deus tem, porque tem muito mais coisa, porque senão a gente fica preso dentro de uma revelação de uma pessoa, e as próprias escrituras elas já se revelam, não é isso? E eu quero começar ali em Apocalipse, no capítulo 1. Abra uma Bíblia aí. A gente está em arrumação da igreja, depois a televisão vai vir para cá, viu? A gente vai ter a Bíbliazinha aqui para a gente ler, mas enquanto isso a gente vai se virando. Vamos abrir a Bíblia, né? Como os antigos faziam. Ei, acende a luz ali, porque tem gente que não se acende a luz ali. Por favor. Senão não chega não, né, André? Bicho, tá? É o quê? Apocalipse capítulo 1. Vamos lá? Eu vou pular, certo? Eu vou ler só para ler, depois pulo, depois para ir para o local que eu quero ir. O livro de Apocalipse, que não é Apocalipse, né? Revelação, o livro da Revelação, diz assim, no versículo 1: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que breve deve acontecer. Deus a tornou conhecida enviando por meio do seu anjo ao seu servo João, que testificou em todas as coisas que viu a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Verso 3: bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras dessa profecia, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Interessante que essa palavra no livro de Revelação, tempo, não é o nosso tempo. Por isso que eu não acredito muito em coisas que se tem se falado hoje em dia.
sobre pessoas que têm determinado tempo que o fim está chegando. Essa palavra tempo está ligado ao Kairos de Deus. Então o tempo de Deus não tem nada a ver com o nosso tempo. Quando ele fala o tempo, é uma era, é uma estação, não tem nada a ver com horas, minutos e segundos, beleza? E aí, Apocalipse, ele traz essa introdução, e ali no verso 20, no verso 19, ele fala assim, ele pede a João para escrever. João, ele vê o próprio Jesus sendo revelado, e aí Jesus fala com João no verso 19: escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de vir depois destas, o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e o dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Até aqui. Então, o início do livro da Revelação, do Apocalipse, são 7 cartas direcionadas para 7 igrejas relevantes naquela época. E o interessante dessas 7 cartas, que muitas vezes a gente lê, não existiam só essas 7 igrejas. Que fique bem claro aqui, tinham muitas igrejas naquela época. O evangelho estava sendo disseminado. As igrejas, na verdade, eram igrejas em comunidades, em casas. Só que essas 7 igrejas, elas se tornam as 7 mais relevantes, porque muitas Paulo instituiu como igreja. Então, o próprio Jesus, ele dá ênfase nessas 7 igrejas. E talvez tudo aquilo que nós temos buscado, o nosso discurso hoje, aquilo que nós queremos aprender, como muitos vieram aqui de outros lugares, outras religiões, né? outros sistemas, e talvez as 7 cartas de Apocalipse, ela possa nos ajudar a tentar entender um pouco do cenário que nós vivemos, como igreja, como religião, como sistema, né? Igreja institucionalizada, para que a gente não cometa alguns erros que essas igrejas cometeram. E eu fico meio que, quando eu leio esse início de Apocalipse, eu falo, cara, o livro da Revelação traz a revelação sobre igrejas que ele exorta, ele traz pontos positivos e negativos, para você ter ideia que a base de tudo é a igreja. A base de tudo nesse meio, nesse cenário que nós vivemos, é a igreja. A primeira a ser julgado vai ser a igreja. O mundo já está perdido, né? Não o mundo como pessoas, mas o mundo como sistema. Eu tenho falado muito sobre aqui. Existe um mundo como humanidade, existe um mundo como sistema, existe um mundo como um lugar geográfico. Mas o mundo como sistema, ele já está destruído, que o próprio diabo, ele comanda esse sistema. É o Babel, a Babilônia. Mas a igreja, ela veio para trazer a base daquilo que devemos seguir. Então, Jesus aparece para João e manda João escrever 7 cartas às 7 igrejas. E hoje a gente vai mergulhar na primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, que para mim é a igreja mais relevante daquela época. Por que a igreja de Éfeso, para mim, é a igreja mais relevante? Porque a igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo passou 3 anos dentro daquele lugar, discipulando pessoas e liderança para levantar essa igreja. Quando ele levanta a igreja, ele sai, ele deixa um dos filhos dele na fé, chamado Timóteo, para pastorear aquela igreja. Timóteo era um judeu convertido, que a mãe era judia também. E a própria igreja de Éfeso, depois de Timóteo, quem pastoreou foi o próprio João. Imagine uma igreja, Marcão, que você ia entrar e João ia estar pastoreando essa igreja, irmão. A pessoa João tem João, no final de suas cartas, ele fala assim: aquilo que eu vi, eu ouvi, eu apalpei. Imagine, cara, você chega e está João pregando, irmão. E está Maria Madalena sentada na igreja. Aí você conversa com a mãe de Jesus, irmão. Essa era a igreja de Éfeso. Oi? Maria Madalena. Ou Maria, desculpa. Maria.
Maria João, a mãe de Jesus. Que João que cuidou dela, né? Depois ali da crucificação. Então essa era a igreja de Éfeso. Só que antes eu queria dar uma introdução sobre o livro de Apocalipse, o da Revelação, que foi um livro escrito 95 anos depois de Cristo. João, ele estava, né, preso na ilha de Patmos. Como eu falei, tinham mais igrejas naquela época. E as cartas nada mais eram cartas que traziam elogios, reprovação, advertências e promessas. Então, em todas as cartas da igreja, você vai ver elogio, reprovação, advertência e promessa. A igreja de Éfeso, que a gente vai entrar hoje, que a gente vai falar sobre ela hoje, no domingo, que é a primeira carta ali que Apocalipse desenha. O significado da igreja de Éfeso, o nome Éfeso é desejável. Éfeso era a principal cidade daquela época, era uma cidade com muita influência. Ela tinha em média 225 mil habitantes. Essa igreja foi muito importante no cenário religioso, porque é a última igreja, é como se fosse assim, a última igreja depois do cenário judeu ali, do cenário religioso que os discípulos viviam. A igreja de Éfeso, ela é fundada já não tinha mais muitos cristãos ali. Então era uma igreja que fazia divisa, e agora era como se a igreja fosse dentro do próprio mundo, porque as igrejas que os discípulos eles fundaram eram igrejas que tinham muitos judeus, os judeus se convertiam, então já tinham tradições. Mas a igreja de Éfeso, ela tem uma representação muito grande para Paulo, e por isso que Paulo vai, ele pessoalmente, porque foi uma igreja que foi gerada e fundada dentro da Babilônia. Tinha um templo da Diana, um templo da deusa Diana. Éfeso era um lugar de muita idolatria. Então a igreja de Éfeso tinha essa representação de tipo assim, cara, e aí quem vai para Éfeso? Cara, lá não é para qualquer um, irmão. É igual o Morro de São Paulo, não? Lugares que a gente sabe que é babilônico, que impera outras coisas, para você pregar o evangelho é muito difícil. E ali Paulo estabelece a igreja. Éfeso era uma cidade portuária que dava acesso a várias outras cidades. E aí, em Atos, no capítulo 18, se vocês quiserem abrindo, para a gente ler, é bom a gente ler, que aí depois eu vou fundamentar e vou já para falar o que eu tenho para falar, que eu já estou falando, na verdade. Diz assim, Atos 18, 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Eram o casal que dava suporte a Paulo. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cesareia devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo. Não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Então é a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, ele chega em Éfeso com esse casal, Priscila e Áquila. Ele sonda a terra ali, ele larga com esse casal, ele debate um pouco ali nas sinagogas, e aí depois ele volta para regressar à viagem dele. E aí em Atos 19, 17, diz assim, Atos 19, 17. Paulo, ele deixa esse casal, ele sai, ele volta depois, e depois nessa volta, nessa segunda viagem a Éfeso, ele passa muitos anos fazendo milagres, sinais ali, e nesse tempo muito se converte. E aí diz assim em Atos 19, diz assim: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, já é quando Paulo volta, todos eles foram tomados de temor, e em nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniam seus livros e o queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia.
Então vamos criar um cenário aqui. Paulo, ele vai para esse lugar, ele implanta, ele deixa um casal para começar a sondar aquela terra, para o evangelho começar a ser pregado naquele lugar. Ele regressa ao lugar que ele precisava voltar, que era a viagem missionária dele. Depois ele volta para Éfeso agora, pregando, fazendo milagres e sinais, e a multidão começa a se converter. E aí começa todo mundo era um lugar, como eu falei, de muita idolatria, muito ocultismo, e as pessoas ali começam a deixar esse lado. E aí em Atos 20, 16, que é a história da igreja de Éfeso, viu? Eu estou percorrendo a história da igreja de Éfeso em Atos ali, 20, 16 e 17, diz assim: Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então Éfeso era a última igreja. Então Paulo sempre ia para Éfeso e regressava para Jerusalém. E no verso Atos 20, 28, diz assim: ele manda chamar os presbíteros, ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes, ó a instrução de Paulo à igreja de Éfeso, ele está mandando o povo cuidar das pessoas, do rebanho. Ele diz: porque eu sei que na minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcem a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando a palavra do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que recebe. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando o beijavam. O que mais o entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Então essa é a despedida de Paulo a essa igreja que ele plantou, que ele semeou, que ele cuidou, que ele levantou líderes. E uma das advertências foi: cuidado, eu preguei a verdade, eu falei sobre os ensinamentos de Jesus, mas cuidado que lobos ferozes vão penetrar dentro dessa igreja, distorcendo a verdade. E aí eu fico meio que viajando, porque assim, era uma igreja que Paulo levantou, uma igreja que João seria o pastor futuramente. Então foi uma igreja que passou pelas mesmas guerras que todas as igrejas passam. E aí ele fala isso, e aí ele escreve a Timóteo no capítulo 1, no capítulo 1, no verso 1, é uma carta de Paulo a Timóteo, porque Timóteo já estava pastoreando a igreja de Éfeso. E aí ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Então já estava sendo ensinado doutrinas falsas. Só foi Paulo sair que os caras entrou e falou: ó, não é bem assim como ele falou, não. Isso que ele falou é meio não, agora é assim. Então por isso que Timóteo vai, e ele está escrevendo uma carta a Timóteo, cuidado, está tendo coisa errada aí, o ensino está errado. E aí ele fala: e que não deixam de dar atenção a mitos e genealogias indetermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então essa é a igreja de Éfeso, uma igreja fundada por Paulo, Timóteo como pastor, João como pastor, mas uma igreja que falsos profetas entraram,
falsos ensinos entraram, lobos ferozes entraram para disseminar a mentira sobre essa igreja. E aí vem a carta de Jesus a essa igreja, uma igreja que era, mesmo com o estudo, era uma igreja muito relevante. Talvez hoje em Brasília seria uma igreja de grande porte, uma igreja onde você entra e você fala, cara, essa é a igreja. Que igreja! Talvez seria essa aos nossos olhos. E aí Jesus, ele vem e dá essa carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no verso 1, que é o texto que a gente vai discorrer aqui, até o final. Ao anjo, Apocalipse capítulo 2, no verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então essa carta, Jesus, ele traz alguns elogios a essa igreja. Um dos elogios é a perseverança. Então era uma igreja que era perseverante, era uma igreja que não dava lugares aos ensinos errados, talvez também porque Paulo tanto advertiu, né? Então era uma igreja que tinha boas obras, era uma igreja que fazia muita coisa legal, era uma igreja que tinha cultos maravilhosos, era uma igreja que ela tinha um trabalho árduo. Ela não suportava os homens maus. Só que Jesus, ele vem com uma exortação sobre essa igreja: você perdeu o amor. E aí a gente, ao ler uma carta dessa igreja, eu começo a me pensar, cara, eu falo, cara, do que adianta fazermos tantas coisas? Do que adianta nós, o Brasil ser o país de mais pessoas evangélicas? Do que adianta se temos feito muitas assistência social se não tem o amor? O amor sempre vai ser a base de tudo. A igreja de Éfeso foi uma igreja que eu volto a falar, uma igreja que foi levantada por homens de Deus, uma igreja que foi doutrinada, foi ensinada, uma igreja que sabia da verdade, mas perdeu o amor. Então, ao ler uma carta como essa, a gente precisa refletir sobre isso. E o que eu estou fazendo, tem amor nisso aí? É o que eu tenho falado muito aqui. Não adianta fazermos, se perdemos esse pilar que é o maior pilar, o amor. Em 1 Coríntios 13, o próprio apóstolo Paulo diz: e agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. E ao ler uma carta como essa, a pergunta é: e aí? Será que estamos no caminho certo? Será que o que vimos no cenário religioso da nossa nação está no caminho certo? Será que as pessoas, elas ainda têm amado as outras? E muitas vezes a gente é pego buscando obras, sabe, para ser aceitos. A gente acredita que a gente fazendo aquilo vai nos levar a uma aceitação de Deus e de homens, e a gente acaba esquecendo um dos maiores pilares, que é o amor. E o amor é uma revelação. O amor é uma revelação. O amor nunca foi um sentimento. Sentimento é quando você sente de fazer aquilo. O amor não é, você não sente amar, você ama. Você pratica o amor porque é um ensinamento. Então eu tenho que amar. E às vezes a gente leva esse lado do amor como um sentimento. Eu escolhi que agora eu vou perdoar. Não. É uma ação.
A igreja de Éfeso era uma igreja sensacional. Obras, trabalho, serviços, cultos maravilhosos. Mas é uma igreja que se perdeu em não amar as pessoas. Só que da mesma forma que ele exorta sobre amor, ele dá uma oportunidade àquela igreja de se arrepender e voltar ao lugar da onde caiu. E a pergunta é: aonde aquela igreja caiu? Quando foi que aquela igreja se perdeu no amor? Talvez quando ela estava tão intensa nas obras. Talvez quando ela estivesse tão intensa no serviço, em fazer, em acontecer, e aí acabou perdendo uma sensibilidade das pessoas. A carta não fala sobre isso, mas o que a carta fala é que essa igreja se perdeu. E hoje, se você for ver, a igreja de Éfeso não existe mais. São igrejas que passaram, e por isso que deixam ensinamentos a gente a não fazer o que ela fez. Precisamos servir, sim, precisamos fazer boas obras, sim, precisamos fazer acessórios, precisamos, mas não podemos perder a base, que é o amor. Amar. E lembrar de onde caiu. Sempre precisamos, porque é isso, Peterson, que faz a gente voltar a amar, a desejar. Então todos os dias é dia de nós nos refletirmos e lembrar de onde eu caí, lembrar de onde eu parei de amar ali as pessoas. Tudo está ligado a uma pessoa em sua vida. O seu propósito não é ligado a você. Temos falado aqui nas quintas-feiras sobre origem, natureza e propósito. Origem, da onde você veio, natureza, o que você é, e propósito, o que você foi chamado para fazer. Mas tudo isso está ligado a um destinatário, a uma pessoa, a pessoas. Não é ligado a gente. E quando a gente entra nesse humanismo de que eu preciso resolver os meus problemas, eu preciso resolver a minha situação, eu preciso fazer campanhas para que eu seja beneficiado em algo, a gente começa a colocar o eu como centro de tudo. E talvez essa igreja se perdeu nisso. Essa igreja já não tinha mais o amor. Interessante que não foram as alfarrobas dos porcos que levou o filho pródigo ao arrependimento, mas foi a lembrança da casa do pai. Quando ele lembrou que a casa do pai tinha provisão, ele se arrependeu. Às vezes a gente quer se arrepender por atitudes, né? Mas a gente precisa se arrepender do lugar que a gente saiu. É aquela velha história de quando Adão ele cai. Quando Deus chega, Deus pergunta: aonde você está, Adão? Porque dele tinha já mudado o ambiente espiritual. E muitas vezes a gente sai de ambientes, só que a gente precisa voltar para esse ambiente, que é onde Deus nos colocou, para que o propósito dele estabeleça em nossas vidas. E não existe amor sem a presença de Deus, cara. O próprio Jesus é o amor revelado em amor. Jesus, ele veio para nos ensinar a amar, só isso. E ele manda a igreja voltar às práticas das primeiras obras, mudança de atitude, arrependimento. E aí ele fala no verso 6: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os nicolaítas, eles eram ligados à imoralidade sexual. E que naquela época, imagina em Éfeso, né, um lugar babilônico, muita idolatria, existia muita imoralidade. Então eles conseguiam, e se você for ver essa igreja, cara, só tinha coisa boa. A única exortação foi: acabou o amor em vocês. Ele fala muito sobre o candelabro nas cartas de Apocalipse. O candelabro, na verdade, eu vou ver se eu consigo colocar esse estudo do candelabro dentro de alguma dessas igrejas. O candelabro, ele tem 7 hastes. Ele fala sobre a plenitude do Espírito Santo. Cada uma haste é uma plenitude, que está em Isaías no capítulo 11, que diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Está falando de Jesus. O Espírito da sabedoria, do entendimento,
o espírito do conselho, do poder, o espírito do conhecimento, do temor e do Senhor. Então são 7 espíritos que juntos eles se tornam o Espírito Santo. Então por isso que Jesus ele sempre fala: eu tirarei o candelabro de você. É a plenitude do Espírito. Então o candelabro ele se revela, e a simbologia dele é a própria presença do Espírito Santo. Ele falando: eu vou tirar de você a presença do Espírito Santo. E onde não tem amor, amado, não tem presença. A igreja é baseada em comunhão, em amor, em relacionamento. E precisamos cada vez mais, sabe? Eu acho que no nosso dia a dia, não só em cultos de domingo, é olhar com um olhar de esperança e de amor pelas pessoas. Senão vamos ser só mais um. Vamos fazer a mesma coisa que todos estão fazendo. Boas obras. Que vamos ser avaliados em algum momento, e que isso é legal, mas de nada serve se não tiver amor. E a igreja de Éfeso foi essa igreja que perdeu isso, uma igreja que foi pastoreada por um dos grandes homens. E aí eu pergunto a você: como vamos construir uma igreja, né, cara? Eu fico me perguntando, qual é a igreja ideal? Como vamos ser essa igreja? Será que a nossa força precisa ser, a gente precisa entender onde a gente vai colocar as nossas forças? Porque problemas vamos ter, situações vamos ter em nossa vida. E às vezes a gente se cobra muito das coisas, de tentar chegar a um lugar que talvez nunca vamos chegar. Mas eu acredito que se tivermos amor, se amarmos as pessoas, já é meio caminho andado, irmão. Meio caminho andado. Se a gente olhar para as pessoas como olhar, cara, que Deus tem para as pessoas. Eu tive uma experiência alguns anos atrás lá na Bahia. Foi uma experiência minha. Uma certa vez eu estava na rua e foi como se Deus abrisse os meus olhos e olhasse as pessoas como Deus as vê. Eu tomei um susto, porque eu achava que eu amava as pessoas, mas quando eu vi da visão de Deus, foi um tempo só rápido, assim, eu estava na rua, eu comecei a me constranger, eu comecei a me arrepender. Deus ama a todos, todos, sem exceção. O maior mandamento é o amor. O versículo que finaliza, que resume a Bíblia, que é João 3,16, porque Deus amou, é sempre o amor vai vir sempre primeiro. E as pessoas estão se perdendo nisso, porque as pessoas estão se vindo, acreditando que estão amando, mas estão esquecendo de amar. Estão invertendo. É o sistema ele inverte, ele faz você se perder. E a igreja de Éfeso, ela entrou nesse ambiente, que ela acreditou que ela já estava sendo aprovada por tudo aquilo que ela fazia. Mas o amor é a base, sempre vai ser a base da sua vida ministerial, da sua vida profissional. Se você não amar aquilo que você faz, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não amar as pessoas que estão em sua volta, se você não amar a sua família, não escolher amar, vai ser bem complicado. Então, se precisar fazer alguma coisa, ame, sempre ame. É fácil não, mas é um mandamento, cara. Jesus foi um amor se revelando em amor, para que a gente pudesse amar. Não é fácil amar nos dias de hoje. Não é fácil. As pessoas estão cada vez, por isso que um dos sinais dos fins dos tempos vai ser a apostasia, a falta de amor das pessoas. As pessoas, elas vão olhar para as outras como se fossem objetos. A gente vê aí o cenário, tanta morte, tanto assassinato, perdeu o valor da vida porque perdeu o amor. E se nós, como aqueles que entendem, como igreja, entender que o amor vai ser a base, vai ficar muito difícil. E essa é a igreja de Éfeso, que ela possa trazer um ensinamento a nós nesse dia, de a gente entender que o amor é a base e que não adianta a gente fazer nada, André, nada, se a gente não amar. Amém? E que as nossas vidas
sejam impactadas, impactem as outras vidas através desse amor.